Amigos, um grande abraço, estamos de volta, eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo, um grande abraço para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês estiverem acompanhando o programa. Hoje é segunda-feira, dia de futebol em rede, tivemos alguns problemas para resolver aí que vocês já estão sabendo, e por isso nós ficamos ausentes aí no final de semana, mas já estamos retomando, esses velhinhos não desistem, entendeu? É assim que... E se você quiser apoiar a gente, vá no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Futebol em Rede Tudo Junto, clica lá, se inscreva, dê uma força para os velhotes, que os velhotes continuam com muita disposição. Às vezes não tem dinheiro, mas o resto a gente ajeita. Quartarolo, dá o seu cumprimento educado, por favor. Um abraço, Seródio, boa semana, boa noite para todos, mais uma vez aqui no Futebol em Rede, aqui no YouTube, passe lá, como disse o nosso Fábio Seródio, se você está nos vendo, já está conosco, mas espalhe por aí, conte para os amigos, para os inimigos, para os parentes, para os agregados, enfim, conte para todo mundo que nós estamos aqui, entre lá, se inscreva, dê likes no canal, que é muito legal também. Olha, boa semana para todos nós, né? E que seja realmente uma semana mais feliz. Parece que o sol andou saindo por aí, tomara que continue assim, né, Seródio? Tomara. Sol para todos. Eu gostaria que acontecesse. Mas vamos lá, vamos falar de futebol. Essa semana será uma semana praticamente parada, só temos jogo de Série B e também jogo da Seleção Brasileira, aquele amistoso Caça-Níqueis contra a Gana. Mas vamos falar aqui sobre o que está acontecendo no futebol brasileiro, porque a coisa está fervendo. O primeiro assunto será o São Paulo. São Paulo que ganhou do Ceará. O São Paulo é o primeiro assunto, porque é o pior paulista no Campeonato Brasileiro. Está a 6 pontos do G-Lixo, que é os times que poderão ser rebaixados para a Série B em 2023. Esse é o São Paulo, conseguiu uma vitória. E aí, Quartarolo, eu tenho aqui um enigma. Você sabe o que é enigma, né? Temos um enigma para você decifrar. Decifra-te ou devoro-te. O enigma de Rogério Ceni. Eu vou falar o que ele falou e você vai decifrar. Por mim, Rogério Ceni, aspas para ele, preciso ser campeão para continuar. Tem todas as situações do clube, as dificuldades, isso é uma coisa. Mas eu sou movido por conquistas. E ainda disse mais. Não sei se o clube está pronto para voltar para a Libertadores, para competir. Preciso de jogadores com outras características. Essa foi a fala do Rogério Ceni, que eu separei aqui, colocamos entre aspas. É um verdadeiro enigma. Você saberia me dizer o que quis dizer Rogério Ceni com isso, Quartarolo? O Rogério Ceni talvez esteja naquela fase, né, de desincompatibilizar-se com as coisas mais ligadas ao coração, ao material, né? É o despojamento que vem com a idade. Ele talvez lembre-se que seja São Paulino, quando ele falou outro dia, eu não quero nem receber a multa do contrato, se tiver que ir embora eu vou, sabe? Despojado. A verdade é a seguinte, ele sabe que se ele não ganhar a Sul-Americana, haverá críticas contra o Independiente Del Valle, embora seja um time melhor do que esses que ele andou enfrentando aí na Sul-Americana, mas é um time mais bem arrumado, um time que já tem uma certa tradição na competição, e eu acho que a grande sorte dele, a grande fator favorável até para o São Paulo, é que é um jogo só em Córdoba, ou seja, um campo totalmente neutro. Eu acho que o São Paulo tem todas as condições de vencer até no tempo normal. Agora, eu acho que o Rogério Ceni tem que parar de se vitimizar. Toda vez ele arranja, ai, tadinho de mim, não tenho jogador. Aí os jogadores que ele indica também são muito ruins. O cara não consegue indicar um goleiro e ele foi um goleiro extraordinário. Dá até a impressão que ele fala, traz um ruim aí para o pessoal se lembrar de mim ainda. Não é possível, né? Não é possível que isso aconteça. Agora, ele tem razão. Se esse time voltar à Libertadores via Sul-Americana, o que é muito possível, ganhando a disputa, vai ter que ter alguns reforços. Porque o São Paulo contratou a maioria dos jogadores para reforçar o elenco e nenhum joga. Então, não precisava ter contratado, né? O Patrick talvez seja aquele que mais esteja se dando bem. O Nicão, ele veio para testar o departamento médico do São Paulo, coitado. Fica mais lá do que no campo. O Rafinha e o Igor Vinícius não vejo nenhuma diferença, nenhuma. Aliás, a única diferença
é que o que o Rafinha gosta de jogar com o calção fio dental. Ele fica puxando para cima, né? Para mostrar as nádegas, a coxa. E daí você vai no Andrés Colorado, que é um jogador que ele indicou que é fraquíssimo. O Galopo ficou naquele pênalti que ele bateu bem, ajudou, é claro, contra o Atlético Goianiense, mas também é jogador mínimo para o São Paulo. São Paulo não precisa do Galopo, né? O Éder ganha 700 mil por mês, nunca foi titular. Um cara que ganha 700 mil por mês tem que ser titular de São Paulo, na minha opinião. Então, dos jogadores que chegaram de um ano para cá, só o Caleri que você tem que respeitar. Os demais pode jogar fora, né, Cerotti? Foram sábias as palavras do Quartarolo, como sempre. Mas, da minha parte, nesse enigma Rogério Ceni, eu não sei qual é o remédio que ele está tomando, mas está misturando as ideias. Por isso, eu acho melhor ele procurar um médico. Esse remédio está misturando as ideias. Primeiro, que é importante ganhar um título para ele. Isso é natural. Mas duvido que, se não ganhar o título, também vai ser jogado pela janela. Até porque, ultimamente, o São Paulo não tem investido bem nesse setor. Então, a questão é, disputar Libertadores com o elenco que tem, o Quartarolo já deixou evidente, foram cometidos muitos erros demais, para o São Paulo querer disputar a Libertadores com esse tipo de jogador. Não estou faltando com respeito com todo mundo, mas o Colorado, esse goleiro Felipe Santana, como que é? Felipe Alves, o Gendrei é terceiro goleiro do Santos, o tal do Rafinha. Bom, e ainda tem uma tal de cláusula de renovação automática. Meu, quem foi o imbecil que fez isso? Quer dizer, os erros que o São Paulo cometeu, continua cometendo. E o São Paulo anunciou que toda a conversa sobre o futuro de jogadores está suspenso até a decisão da Copa Sul-Americana. Bom, também só faltava. Se bem que com cláusula de renovação automática, não precisa nem conversar. Basta um deslize e escalarem o cara, pronto, renovou. E o cara continua mais um ano na teta do São Paulo. Está muito feia a coisa no São Paulo, precisa corrigir. Precisa sentar, conversar. E não vai ser na base do Tarzan, Rogério, que você vai resolver os problemas do São Paulo. Isso daí, os problemas do São Paulo já vêm de longo tempo. Quer um exemplo, Quartarolo? Quer um exemplo dos problemas estruturais do São Paulo? Você é da mesma época que eu. O São Paulo era referência em tratamento de jogador, departamento de fisiologia. Aliás, o São Paulo tinha o que os outros não tinham. Pois hoje o São Paulo, com pompa, anuncia que uma modernização no tal do Refis está sendo providenciada e deve inaugurar essa semana algumas máquinas que estava tudo obsoleto. Não me diga. Então, se estava tudo obsoleto, velho, é porque estava uma porcaria. Isso acompanhou, né? Demonstra a queda de referência do São Paulo ao longo dos últimos anos. Rogério, eu acho melhor. E para ganhar do tal do Independente Del Valle, olha, é um time equatoriano, hein? Mas vai ter que suar frio. Com esse time, vai ter que suar frio. Vai ter que suar frio. Agora, você acha que ele é favorito? Você falou um jogo só? Pode acontecer. Sim, um jogo só pode acontecer muita coisa. Mas vai ser difícil, Catão. Não, fácil não vai ser, mas eu acho que São Paulo tem um certo favoritismo, né? Tem uma tradição, sabe que tem que ganhar, mas o outro lado também sabe. Só que, se você olhar pau a pau, São Paulo é melhor que o Independente Del Valle. Não sei se no campo será melhor, mas a história, a tradição, sim, a história, própria sim. a estrutura é melhor. Não vem me contar que o futebol equatoriano cresceu tanto assim. Agora, eles acabaram de fazer um estádio para 15 mil pessoas. Não? para você ver, né? É um estádio de treinamento para o São Paulo. Agora, veja você disse aí e com propriedade, né? Antes o São Paulo tinha o que ninguém tinha, só ele tinha. Agora ele continua só ele tendo também, que é a pior coisa, né? Os outros já passaram, só ele ficou lá atrás sozinho. Quer dizer, o São Paulo foi ultrapassado pelo próprio tempo e, enquanto tem picuinha interna e política, se esqueceu de se reestruturar. Isso foi um negócio... E está brigando com o Toribio aí, que é um cara que sempre trabalhou para o São Paulo, pró-São Paulo, ajudou o São Paulo, queria ajudar novamente, e, rapaz, criaram uma confusão, o Toribio puxou o carro.
O Marco Aurélio Cunha, que é um São Paulino de quatro costados, você sabe disso, né? O cara que ama o São Paulo, ele não quer se misturar mais com os caras, e realmente a coisa está feia por lá. Então, tomara que encontre o rumo, porque realmente o São Paulo sempre foi referência, sempre foi excelência e tem uma história linda demais para ser jogada fora por erros e por falta sabe, de capacidade dos caras que estão lá. Enquanto tudo isso está acontecendo, o presidente está em campanha para a sua reeleição. É. Ele também foi para o enterro da rainha? Não, mas não foi para o Só enterro faltou. da rainha. Mas se bem que nessa história aí, a rainha já morreu faz tempo, viu? Faz tempo. No São Paulo, a rainha morreu, foi enterrada e ninguém foi avisado. Mas E o tudo rei bem. também. E a situação do São Paulo é essa. Eu não estou criticando o São Paulo porque eu gosto de criticar o São Paulo. Pelo contrário, eu gosto do São Paulo. Mas a gente fica chateado com o que está vendo. Não adianta o Rogério vir reclamar da piscina e agora falar que trouxeram um balde. Tu dizia que precisa de jogador e traz o Colorado, traz o Gabi Neves. Não é jogador para jogar no São Paulo. Traz, como chama esse zagueiro aí, que chegava o venezuelano aí? Ferrarese, que também é reserva. Ferrarese. Também não dá. O cara traz reforço para ser reserva. Rafinha, Alisson. Estamos Galo. falando aqui dos reforços do Pocotó. E teve agora o Seio. Esses caras tudo aí são jogadores que não jogam no São Paulo. Não pode. Não devia, né? Quando meu avô era vivo, ele falava assim, Belo, tem que pagar recibo para jogar aqui. É verdade. A coisa está feia. Mas tomara que o São Paulo se ajuste, fuja do rebaixamento e consiga aí o título da Copa Sul-Americana. Aí não vai. Aí não vai porque a incompetência dos outros é maior ainda. Né? Vamos ver o que acontece. Por falar em ver o que acontece, eu quero convidar vocês para verem mais uma vez a entrevista do Emerson. O Emerson, um grande cara, um ser humano muito fantástico, sensível, legal. Ele fala sobre temas importantes a respeito da carreira dele, ídolo no Grêmio, ídolo no Bahia, no Vitória, campeão da Copa do Brasil pela Juventude, cara muito legal. E é lógico que também fala sobre homossexualidade, mas é um tema importante para você acompanhar com alguém que tenha nível para conversar. E ele é uma pessoa com nível altíssimo. Por isso, aproveite o tempo que você vai ter, não vai ter jogos essa semana. Vá aqui no nosso canal do YouTube, procure a entrevista do Emerson e assista. A informação é muito importante para você não cometer erros, ok? Então, vamos lá. Vamos falar por cometer erros? Vamos falar do Santos. O Santos, Quartarolo, perdeu o clássico contra o Palmeiras. Eu até acho que o Santos até jogou melhor do que eu previa. Também. O Santos cometeu, na minha opinião, um deslize do descuido quando se sentiu em vantagem, com um jogador a mais. Aí deu aquela relaxada e você, quando está com um probleminha, você relaxa e sai. Pensa que é uma coisa é outra, né? Aí o Santos estava em vantagem numérica, achou que estava com tudo, a fralda encheu e aí perdeu o jogo. Quartarolo, o Santos está na mesma situação que o São Paulo. O Santos está a 6 pontos do G-Lixo. E se você fizer uma comparação com o São Paulo, o Santos tem jogos mais difíceis pela frente, viu, Quartarolo? Então, essa é a diferença. O Santos vai pegar o Atlético Paranaense em casa, o que não é nenhuma vantagem na atual conjuntura do Santos, mas, pelo que jogou ontem, você pode até especular que algo mais possa acontecer. Depois vai pegar o Internacional no Beira-Rio, o Internacional brigando lá em cima, né, para ser vice, e vai pegar o Atlético Mineiro, que está em vias de recuperação no campeonato, mas é um time muito forte, e vai pegar o Atlético na Vila Belmiro. Se você analisar os 3 jogos, como o de ontem, a gente não vê um Santos vencedor nos próximos jogos. O que quer dizer o seguinte, que em 3 rodadas que eu citei dos 3 jogos, quando for enfrentar o Juventude já no mês que vem, o Santos pode estar no Z4 ou muito perto da zona do rebaixamento, porque não dá para fazer milagre, é só o Alegrão que fica adivinhando coisas aí, como diz você. Agora, tem uma coisa, o Santos que ontem jogou, perdeu para o Palmeiras, mas o Santos com 11 contra 10, 11 contra 9 do Palmeiras é igual, porque tem jogador do Santos que, 2, 3 jogadores que não faz um do Palmeiras, essa que é a verdade. Agora, o time jogou melhor do que eu esperava,
O Santos está falando aí em Manuel Pellegrini, um argentino que só Vamos tem um falar título. sobre isso. É, Vamos falar sobre isso. tem só um título na vida e era melhor deixar esse Orlando Ribeiro, que ele arrumou bem o time ontem. Ele botou o Soteldo como meia, o Soteldo funcionou, conseguiu a expulsão do menino lá, o Danilo, que parece que esqueceu de jogar bola, e a segunda expulsão boba dele, né? Infelizmente. E ainda amarelou o Gabriel Menino, que entrou depois para fazer a função do menino que estava expulso, o Danilo. Ou seja, ele conseguiu arrumar um jeito de também incomodar o Palmeiras. O que falta para o time? Falta categoria e falta maior ofensividade, porque não tem também jogador para isso. Mas eu, como santista, falo sinceramente, Seródio, conversei com o Fred Júnior, com os amigos santistas ontem, antes do jogo. A gente estava com medo de levar 4 ou 5, porque a diferença é muito grande. E o Santos conseguiu equilibrar em grande parte e só perdeu de 1-0 e saiu dignamente. Então, tudo bem, vamos em frente. Não. Mas o Santos tem algumas situações que a gente precisa analisar. O Santos está de olho no mercado, segundo Rueda, em busca do executivo de futebol. Ok? Sim. E aí, o clube quer um profissional que fale a língua dos jogadores. Aí eu pergunto para você, é língua do P? Que língua é essa? Ai, meu Deus, cada uma, hein? Pequetá, Pequefá, que língua é essa que eu não o conheço? Pedro perdeu, né? Perdeu a partida. Não. Língua dos jogadores. Não dá, né, cara? E pior, tem mais. O cenário financeiro do clube exige que o novo profissional tenha criatividade para contratar. E tem mais, hein? Tem que ter capacidade de trabalhar em conjunto com o setor de inteligência do Santos, que é o setor responsável pelas contratações de Angulo, Johan Júlio e o outro babão aí que eu esqueci. O Carabarral. Puxa, mas que inteligência! Vai ser difícil encontrar uma pessoa que bata a inteligência com esse departamento, Portarô. O que está acontecendo com o Santos, Seródio, é aquelas coisas que acontecem quando um time fica muito tempo sem ganhar, um time fica mal administrado muito tempo. O São Paulo, em parte, também está passando por isso. Ou seja, contrata um monte de gente ruim para trabalhar, um monte de treinador. Mas o Santos tem um departamento de inteligência. Eu sei. O Conselho de Indigestão já falou lá com o Ruinda, como se queira, já vetou o Vanderlei Luxemburgo, que queria ser treinador e manager ao mesmo tempo. Mas ele não sabe falar a língua do jogador? Ele fala baralho! O Abel Ferreira falou para o árbitro ontem. Caralho, quando ele fala, fica um gozão, tá vendo? O Abel também fala. E daí o Luxemburgo, eu não sei se o Luxemburgo seria um bom coordenador de futebol, sinceramente não sei. Ele sempre quis ser manager. Manager, por favor. Manager. Xeródio, é manager. Eu sou manager. Agora, um projeto importante na minha vida, estou recomeçando a vida como manager. Agora, a verdade é a seguinte, que ele conhece o futebol por dentro e no vestiário indiscutível. Se for para falar a língua do jogador, você pode... ele tem o estilo dele, mas ele é um cara que você tem que respeitar. Aí o conselho gestor, veja só como é que está, quem manda no Santos. O Rueda é o presidente. Quando dá certo, aí o conselho gestor fala assim, nossa, nós somos fantásticos. Quando dá errado, pau do Rueda. Aí o Rueda acerta com o Luxemburgo, aceitou a proposta do Luxemburgo, tá bom. Então, até dezembro você vai ser o treinador e aí você também vai ser diretor, ok? Ok. Aí foi levar a posição para o Conselho de Gestão. O Conselho vetou por 4-2. Afinal, quem é o presidente do Santos? O Conselho ou o Rueda? Quem pôs dinheiro para ser presidente do Santos foi o Rueda. Que eu saiba, o comitê aí de bobalhões, aí, não sei como que chama, indigestão. Nossa, está saindo um monte de fumaça aqui. Tomara que não esteja pegando fogo no prédio. Então, esses caras que se resolvam. E pior, procuraram o Emerson Leão. Também disse não. O Leão disse, com todas as letras, que lamenta muito pela situação que o Santos está passando, mas ele também não é bobo.
E aí que está lá no noticiário do Santos, primeiro tentaram o BKSS. Fraco. Sim. Mas aí agora estão falando que estão atrás do Maurício Pellegrini. Será que isso também é obra do Comitê de Inteligência, Departamento de Inteligência do Santos? De congestão. Não, esse é o de inteligência, porque de inteligência é que é o responsável por mapear mercado e analisar possíveis opções para a contratação. O Serol, se eu tenho esse conselho de inteligência, eles contratam Angulo 450 mil por mês, Julio por 350 mil, e Carabarral, que tem 30 anos, nunca ganhou nada na vida, e faz um contrato de 4 anos, não sei quanto ele ganha, mas não deve ser pouco. Isso aí, para mim, é demissão por justa causa. Não tem nem o que discutir, porque isso é prejuízo certo para o clube. Ou seja, que diabo de conselho de inteligência é esse? E agora está falando em técnico, parece que eles estão apaixonados. Porque, normalmente, antigamente, Serol, mas esse conselho de inteligência aí, o grupo de inteligência, foi quem indicou o Lisca? O Lisca, o Chumbinho, todos eles. Agora, vem cá. Antigamente, a gente ouvia muitos amigos nossos falavam que ficavam apaixonados pelas argentinas. Cuidado com a loura argentina. Cuidado, a amante argentina quebra você. Lembra desse papo? Parece que esses membros aí estão apaixonados pelos técnicos argentinos, né? Porque não é possível. Sei lá, sabe? Tem um amigo meu que trabalhou comigo anos, que cada vez que um cara fazia uma inteligência dessa em campo, ele na linha de fundo falava burro. Fazer o quê, né? Olha, meu amigo, depois de comentarmos aqui a situação do Santos, que ainda não tem técnico, nem diretor executivo, Não, também agora não tem bom, queimade, porque sem o técnico, Rueda... sem diretor e sem time. E o Rueda, que é presidente, virou diretor de futebol, mas não pode fazer nada porque o comitê de gestão é contra ele no técnico. Meu Deus do céu. Bom, você que gosta da gente, por favor, visite nosso site www.futebolemrede.com.br. O Quartarolo escreve lá, eu escrevo. Sérgio Oliveira, Frederico Batalha, o Márcio Trevisan, o Lucas Neto, que às vezes manda um e-mail para o cara errado, mas ele continua escrevendo. Beleza. Tem muita coisa legal lá. Dá uma olhadinha lá, por favor. Bom, agora vamos falar do Corinthians. Corinthians, que está na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E é bom lembrar que o sorteio de mando de campo vai acontecer nesta terça-feira, conhecida como amanhã, às 11 horas da manhã na CBF. É um evento, quase ninguém tem o que fazer na CBF, então vai tomar um café. Já. Olha, traz o capitão, traz o técnico, e se quiser, traz mais alguém aí, que a gente toma um café em conjunto. Vamos fingir que vamos trabalhar. Olha, o sorteio dura 15 segundos. Sim. E as entrevistas, certamente, o dia inteiro. E aí vamos saber quem começa a disputar a final aonde, Corinthians e Flamengo. Mas o fato é que o Corinthians no Campeonato Brasileiro perdeu por América Mineiro. E aí o Corinthians está em 5º lugar, portanto, fora do G4. Isso significa que, se quiser ir para a Copa Libertadores da América, sem sustos, é melhor tentar a Copa do Brasil. Se bem que eu acho que não é impossível, mas difícil. O Flamengo, para mim, é favorito, Quartarolo. Para mim é favorito, mas eu acho que, de qualquer maneira, ele vai para a Libertadores diretamente, né? Porque tem a decisão da Libertadores entre o Flamengo e o Atlético Paranaense. Ok. E tem a decisão dele com o Flamengo. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, é claro que abre mais uma vaga para ele mesmo. Se for campeão da Libertadores, abre uma vaga. Também. E o próprio Atlético Paranaense, que está na briga mas ali, aí né? Mas é que não abre uma vaga para o vice da Copa do Brasil. Abre uma vaga no Campeonato Brasileiro. Se ele é G5 Hoje. Se o Flamengo ganhar, vamos dizer, a Copa do Brasil, aí vira G5. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu acho que tudo bem. Agora,
É um negócio absurdo, né? Porque ontem o Vitor Pereira colocou em campo o time B barra quase C do Corinthians, apenas o Cássio e o Roger Guedes de titulares contra o América. E o Corinthians é melhor que o América. Eu coloco assim: o Corinthians deu a vitória para o América, deu 3 pontos para o América, podia ter trazido pelo menos um, que já não era tão satisfatório, e o Vitor Pereira acha isso muito legal. Eu até entendo, Seroldi, que ele tenha medo, por exemplo, de arrebentar o Renato Augusto, que quando o Renato Augusto joga, o Corinthians se torna um time 3 vezes melhor, no mínimo. E para a decisão da Copa do Brasil, ele deve estar pensando: nossa senhora, se o cara não jogar, eu estou ferrado, para não dizer outra palavra. E está recuperando o Maicon aí para ver se ainda dá para colocar no finalzinho. Falta um mês para a final da Copa do Brasil. Sim, mas ele não quer, porque o Renato Augusto é de vidro. Qualquer ventinho já está poupando o cara, porque o cara se desgastou muito no meio de semana. Eu até entendi. Então, tudo bem, eu daria sequência para aquele time justamente para ganhar mais rodagem e mais entrosamento. Principalmente o time que terminou jogando contra o Fluminense, que foi muito bem. A Copa do Brasil, você falou bem, o primeiro jogo é dia 12 do mês que vem. O segundo é dia 19. E sabe o que o Vitor Pereira fez essa semana? Ele deu folga para o elenco até quinta-feira. Esse português está tomando o quê, hein? Sei lá, cara. Acho que é água de esgoto. Eu não consigo entender. Porque que eu saiba, jogador de futebol gosta de jogar bola. Sim. Aí os caras vão ficar... Tem 10 dias sem jogo nenhum. Aí, no jogo que tem, ele preserva todo mundo e o time perde. Qual é a lógica? Qual é a lógica, português? Não consigo entender. Eu penso o seguinte, Serório: ontem, bota o time para arrebentar, para ganhar o jogo, fazer mais 3 pontos, e daí você pode dar até a semana inteira. Se vocês ganharem o jogo, não tinha muito disso, vamos ganhar e eu vou dar uma semana de folga para vocês passearem. Ok, até entenderia. Mas, cara, ele botou time reserva do reserva e vai dar folga até quinta-feira. Só quinta-feira os caras voltam a trabalhar. Sabe? Mas se vai voltar para trabalhar para fazer o quê? Para a semana que vem. Nada, para outra semana. Pô, ele tinha 15 dias para descansar o jogador. Não precisa descansar no jogo. 28, né, Cerote? Não tinha 15 dias para descansar o jogador, 10 dias. Não precisa descansar no jogo. Eu não consigo entender. Desculpa, Vitor Pereira, não é misoginia, não é perseguição, não é nada disso. Eu não consigo entender. Ele joga, Ceródio, dia 28, 19 horas, contra o Atlético Goianiense, na Arena do Corinthians, lá em Itaquera. Quer dizer, o adversário também é uma quarta-feira. O adversário também não é aquele adversário que assusta. Ele tinha 10 dias para dar descanso para os caras. E depois em casa, contra o Cuiabá, dia 1º. Quer dizer, são 2 jogos para você fazer. Ontem era para fazer 3, mais 6 aqui, cara. Então, por que descansar todo mundo? Aliás, descansar, mas levou, né? Ele botou o Renato Augusto no segundo tempo, botou? Eu não consigo entender. Não consigo. Aliás, eu não consigo entender. O Roberto Andrade, que foi meu presidente quando eu trabalhei lá, um cara que eu admiro, respeito ele pra caramba. Pode ter defeitos, certamente os tem, como eu também tenho, mas tem virtudes. E o Roberto Andrade deu uma entrevista para a Globo aí, falando sobre o futuro de Vitor Pereira. E aí ele disse o seguinte: a gente percebe que ele quer, mas também não está na mão dele. Tem que conversar com a esposa, com o filho, para resolver. Ele também acha que quer, mas não pode afirmar. Ô, Roberto, mas essa foi a resposta mais boba da face da Terra. Quer dizer que ele quer, mas não tem certeza que quer. Fala para você, a Dilma aplaudiria de pé, hein? Ora, mas a outra falou em estocar vento. Esse daqui soltou o vento, Roberto. Isso daqui é só para fazer ventania. Você falou tudo, menos o mais importante. Nada. Não, e sabe o que acontece, Serol? Eu também quero. Eu quero ficar no lugar da rainha da Inglaterra. Não, eu não quero, não. Eu quero, mas o problema é que eu tenho que conversar com a minha mulher e com a minha filha.
Mas eu também não tenho certeza se eu quero. E que se eles vão querer, né? Seródio, se eu Ai, sou meu diretor do Deus. Corinthians, você já viu acontecer, a gente é macaco velho também, né? Porque eu acho que há algumas situações, eu acho que o presidente, o diretor, não tem que escalar ninguém para jogar. Isso é do técnico. Aliás, ele contrata o técnico para fazer esse trabalho, senão não precisava. Então, o cara tinha que chegar ontem, estou vendo aqui a sequência. Ó, tem que chegar para o Vitor Pereira e falar, Vitor, nós só vamos jogar em dia 12, Copa do Brasil, vamos ter que estar preparado. Você tem 12 pontos a disputar, olha só, contra a América, contra o Atlético Goianiense, contra o Cuiabá, e o outro jogo é contra o Juventude fora de casa. Você tem que ganhar esses 12 pontos, é obrigação. Você tem que ganhar esses 12 pontos, cara. É muito Até fácil, porque viu, Seródio? a fórmula mágica, para você que é torcedor do Corinthians entender como que funciona o futebol, é Corinthians está na Libertadores 2023? Sim, Vitor Pereira fica. Sim, é isso aí. Ah, mas não está. Aí o Vitor Pereira vai embora. Essa é a Não fórmula precisa nem mágica. perguntar para a mulher dele. Ele vai morrer de saudade e vai embora. Essa é a fórmula mágica, tá bom? Por aí. O resto é apenas teoria da conspiração. Bom, por falar em teoria da conspiração, se você gosta da gente, dá um joinha aí. Se não gosta, dá um negativo. Mas participe, compartilhe. Olha, pode mandar o programa para amante, não tem problema Não! nenhum. Pode, vai. Aqui não tem problema nenhum. Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que bateu o Santos no Clássico. O Palmeiras até que reagiu bem, se bem que não estava jogando grande coisa, não. Mas Faz já tempo que não reagiu. joga, hein, Seródio? O tal do Merentiel fez um belo gol, quase fez um gol de bicicleta. Mas o fato é que o Abel Ferreira teve um chilique e o Danilo foi expulso de novo. E aí, independente do Palmeiras ser líder, em relação ao Fluminense, 9 pontos que o Inter está jogando agora. Sim. Mas, independente da situação, cria-se a seguinte crise. Danilo, depois da seleção, virou um pastelão? Quartarolo. Então, rapaz, o Abel também, viu? Eu vou falar para você, eu estou de olho nesse português. Ele é muito competente, ele é um treinador vencedor, está na história do Palmeiras como um dos maiores, não precisa falar mais nada, está no panteão lá em cima, junto com Luxemburgo, Felipão, Rubens Minelli, quem mais que? Felipão, Luxemburgo, Rubens Minelli, Oswaldo Brandão, sabe? Esses caras aí que realmente fizeram história no Palmeiras, não dá para discutir, né? Agora, primeiro que ele arranja muita confusão de graça, e o time dele. O Palmeiras tem. Outro dia eu li uma coisa que eu não concordei, né? Que diz que o Palmeiras não sabe matar jogada. O Palmeiras é o time que mais mata a jogada, faz faltinha tática quando perde a bola. Ok. Tanto é que o Danilo foi expulso pela segunda vez. Isso. Mas antes fazia só a falta, né? Agora está fazendo falta violenta. Esse negócio de falar que o cara foi para a seleção e voltou jogando mal, já aconteceu com o Gabriel Menino. Tudo bem, eu até acho que o retrospecto tem sido isso, e até uma coisa que merecia um estudo mais aprofundado para saber o que aconteceu, porque não é possível, né? Agora, ele falou assim: quando ele foi, eu conversei com a diretoria. Pô, Abel, quer enganar quem? Eu lembro das suas declarações dizendo é um momento do garoto, por isso que ele foi convocado, por causa do nosso trabalho com o garoto, com o Gabriel Menino antes, agora com o garoto Danilo. Agora você vem falar que não queria que ele fosse? Eu não que eu consigo gosto, entender. hein? Então é Se melhor que não não vá. vai, reclama. Se vai, reclama. E outra, né, Seródio? Eu indicaria uma terapia. Não, ele em 175 jogos do Palmeiras, ele foi expulso 5 vezes, se eu não estou enganado, e tomou 29 cartões amarelos. Isso quer dizer que ele ficou fora praticamente de 10 jogos por suspensão e tomou mais 5 vermelhos. Ontem, faltando 1 minuto para acabar o jogo, o Palmeiras ganhando. Porque se o Palmeiras estivesse perdendo, você fala assim, poxa, ele estava fazendo um esforço para ganhar, ele não entendeu uma falta, ele está brigando pelo time dele. Mas não, o time dele estava ganhando. E ele foi lá discutir com a arbitragem, foi expulso com... Agora, eu sei que ele está com uma moral extraordinária, mais que a Leila no Palmeiras,
Mas se eu sou dirigente, eu multo o cara. Ele não pode fazer isso. Será que ele está com medo de enfrentar o Cuca no próximo dia 28, depois das bobagens que ele falou? Poxa, Não sei. o cara provocou a expulsão. Eu concordo que ele foi prejudicado na Copa do Brasil contra o São Paulo. Eu concordo que contra o Atlético Paranaense a arbitragem também não foi bem. Mas não dá para achar que é perseguido toda vez. Ele dá motivo, Seródio. Ele erra também. Ele perdeu para o Atlético Paranaense, não foi por causa do erro de arbitragem, foi também por causa da escalação do primeiro jogo. Também. Tem que falar a verdade. Eu acho que eu indicaria uma terapia. Aliás, por falar em terapia, ele falou sobre o futuro dele, que se sabe que depois que mexe no ego, eles tentam consertar com promessas vazias. Né? Sim. Diz que tudo isso faz ele ficar no Palmeiras. Possibilidade de lutar por títulos, condição de trabalho. Não é por acaso que ele trouxe a família. Está vendo, Pereira? Tá vendo? O Abel trouxe a família. Já não precisa mandar um pombo correio para Portugal. Traz as balas. Traz. E há muita coisa, segundo o Abel Ferreira, que faz ele pensar em ficar aqui. A parte financeira, por exemplo, ele não pode de jeito nenhum se queixar. Ele é inteligente, o Abel Ferreira. Ele é competente, a gente tem que respeitar isso. Só que eu diria que ele está um pouquinho fora do trilho, em todo caso. Aliás, por falar em fora do trilho... Rapidinho. Faz de conta que você é o Danilo e eu sou o Abel Ferreira. Aí, reapresentação hoje. Danilo, você não pode ser expulso. O que o Danilo olha para ele e fala? E o senhor? Entendeu? Perde a moral, exemplo cara. Vem de cima. Isso aí. Zé Rafael, Gabriel Menino, Gustavo Gomes, todos suspensos, além do Abel Ferreira e o Danilo, para o jogo contra o Atlético Mineiro. Sei lá. Agora, para encerrar aqui, Quartarolo, já estamos no final do programa, eu assisti o Fla-Flu. Não sei se você teve a oportunidade de assistir o Fla-Flu. Os melhores momentos. O Rafael Klaus conseguiu, olha... Ele é aquela história, ele sentou no patê logo de cara, expulsando um jogador do Fluminense do banco de reservas, o David Braz. Olha, nem que o David Braz tivesse dito que o cara tem conta no exterior, ofendesse tanto assim. Mas ele, ao expulsar, ele criou uma situação no jogo ruim. Aí teve um pênalti. O pênalti ele é polêmico, porque se você marcou o pênalti do Santos, errou. Se tivesse que marcar o pênalti, alguém seria do Léo Pereira, que teria colocado a mão nas costas do jogador do Fluminense. Mas ele também não resolveu qual era a situação do pênalti. Ele só marcou o pênalti, o VAR não interferiu, o pênalti foi marcado. Ele errou o cara que fez o gol do Fluminense, o segundo. E expulsou mais 4 jogadores. Nas expulsões, ele errou, ele era para expulsão. O Felipe Melo ficou com medo e expulsou o Moisés. Quartarolo, o Rafael Klaus sentou no patê. O jogo foi bom, agitado, polêmico. O Fluminense teve méritos, o Flamengo também teve méritos. Eu acho até que o empate seria mais justo, mas o Rafael Klaus sentou no patê. Se os caras da FIFA estavam olhando aquele jogo para chamar o Rafael Klaus para o Campeonato Mundial Sub-15, que vai acontecer no Afeganistão, ele dançou. Bom, você vê como é que são as visões das coisas. Né? Primeiro, a expulsão do David Braz achei normal. Primeiro que ele fala... A gente não sabe o que o David Braz falou. Não pode. Ele recebeu o amarelo e ele continuou gesticulando e falando um monte de coisa. Quer dizer, fica na cartilha do Abel Ferreira, pode. Mano. Na cartilha do Abel Ferreira. Por isso que o Abel Ferreira também foi expulso. Então, até aí, expulsar o David Braz, normal. O pênalti, para mim, aconteceu. Mas de quem? Aconteceu do Léo Pereira, não do Santos. Não, eu achei que foi do Santos. Ele trava a perna do jogador. Mas tudo bem, são visões. E nas expulsões, eu achei que ele ficou meio confuso ou com medo, ou coisa que o valha, do Felipe Melo. Mas das outras expulsões, tudo certo. Né? Agora, é um árbitro que também não atravessa a grande fase, a exemplo do Hilton Pereira Sampaio, que apitou aqui em São Paulo ontem. E esses dois é que vão para a FIFA. Então, e para a Copa do Mundo do Catar. Agora, fazer o quê, né, Seródio? O Rafael Klaus vai para a Copa do Mundo. Vai.
Ai, meu Deus. Espera aí, eu vou jogar fora o meu álbum de figurinha da Copa, porque vai dar merda. Ó, tá aqui o álbum, vou jogar fora. Pronto. Não joga, não, que tá um dinheirão isso aí, cara. A Panini não vai mandar outro, não. Pega de volta. Ó, ele não mandou, eu compro. Ah, mas mesmo assim, se você jogar, os caras pegam. É muito caro isso aí. Pega de volta, pega. Ih, não acha mais. Meu Deus. Carol, Neymar, vou falar um negócio para Neymar você, tá só para trocando encerrar. figurinha, hein? Liga para ele. Só para encerrar aqui. Sim. Isso aí, esse negócio de álbum de figurinha, que tem a figurinha do Neymar, ouro, bronze, vale R$ 9.000. Eu sou um cara tão sortudo que tirei o Gavi. Sabe quanto vale o Gavi? Quanto? 10 conto. Ah, tá bom, 10 mil reais? Não, 10 conto. Ah, 10 reais, tá bom. Tá bom. Mas tá bom, já dá um cafezinho. Ó, 2 litros de gasolina, tá baixando a gasolina. Ai, Tá aí meu nova Deus do céu. pesquisa hoje, baixa mais ainda. Então tá bom. Dá um beijo em todo mundo aí. Palpite para Gana e Brasil. Não tenho. Aliás, o jogo que eu vou evitar de ver. O negócio é o seguinte, Seródio, rapidinho, eu só queria um minutinho para agradecer muita gente que se solidarizou com a gente, com a nossa família, nos últimos dias, pelo passamento do meu irmão, o Alessio, que faleceu na última quinta-feira. Foi um negócio muito triste, um rapaz muito jovem, 52 anos, problema de cirrose medicamentosa, veja, muito remédio errado, por conta própria ou por má indução dos médicos, acabou levando ao fim do fígado dele. E, infelizmente, não deu tempo do transplante, ele veio a falecer depois de muita luta, mas, olha, muitas mensagens que eu recebi, inclusive de você, agradeço pessoalmente, agradeço assim publicamente, que a gente não sabe, né, Seródio, mas todo mundo que passa por isso, as pessoas acham que isso aí é coisa, é só protocolar, é piegas, mas as mensagens de condolências confortam demais a gente. Então, muito obrigado a todos vocês, e principalmente a você pelo entendimento. Não tivemos programa na sexta-feira também por causa disso, então só tenho a agradecer. Estou triste, muito triste, mas a vida continua. Você pode ter certeza que eu compartilho da sua tristeza, porque você é um cara que, para mim, é mais do que um irmão. Você, eu já brinco, a gente fala aqui, estou falando na gravação aqui no ar, para todo mundo saber, mas uma das poucas pessoas que eu tenho como grande amigo é o Quartarolo. Existem outros, lógico, mas o Quartarolo é aquele que mais se identifica comigo, até porque ele sabe quando eu cometo erro, não cometo erro para prejudicar ninguém, e eu sei que o Quartarolo tem um coração enorme, também não comete erro para prejudicar ninguém. Como nós temos a mesma afinidade de princípios, eu considero o Quartarolo um amigo do peito, quase que um irmão verdadeiro. Um beijo para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, Quartarolo. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Até sexta. Tchau, tchau.